Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo de conexão com a nossa fonte criadora. Eu sou Verônica Mello e se você é a primeira vez que está aqui ouvindo ou vendo um vídeo nesse canal, o nosso objetivo é conectar pessoas à fonte criadora de todas as coisas através de ferramentas espirituais. E essas ferramentas elas são retiradas de dentro da Torá, mas precisamente em seu quarto nível de interpretação chamada de Sod ou Kabbalah. Essas ferramentas permitem com que você se desenvolva, cresça, não só no âmbito espiritual, mas também pessoal e em diversas áreas da sua vida. Isso porque a Torá ela não é um livro religioso e sim um documento codificado. Dentro dela existem os segredos de como tudo foi criado, de como esse universo funciona e de como nós funcionamos dentro dele. Então, de posse dessa sabedoria, a sua vida ela se torna mais fluida e você obtém êxito em todas as áreas. Porque você não está aqui por acaso, você tem uma missão, ou falando cabalisticamente, você tem um tikkun a cumprir. E aqui nós disponibilizamos para você essas ferramentas que vai te ajudar exatamente a desfrutar dessa viagem que nós chamamos de vida, mas de uma forma em que ela seja exitosa em todos os aspectos. Hoje eu quero compartilhar com você uma ferramenta espiritual que você vai poder usar até o dia 18/2 dentro do calendário gregoriano. Eu já falei para vocês em outros vídeos que a Torá ela é dividida em porções de luz ou porções de energia. Essa porção é chamada de Parashá e está dividida em ciclos de 7. Ou seja, a cada 7 dias nós renovamos a energia debaixo dos céus. Claro, para saber disso você precisa estar de posse ou descodificar os códigos profundos da Torá para poder então ter acesso a isso. A Torá ela tem um total de 54 energias diferentes ou parashás diferentes. E cada uma dessa parashá está conectada com uma semana, que está dentro de um mês, que está dentro dos 12 meses que cobrem tanto o calendário gregoriano como o calendário da alma. E nós estamos dentro do livro que é chamado de Êxodo, mas que em hebraico é Shemot, o livro dos nomes, dentro dessas parashot, que são exatamente Shemot, Vairá, Bo, Bechalá, Itro e Mespatim. Durante essas semanas nós estaremos debaixo de uma luz, de uma energia que está sendo emanada para a Terra, que nos permite fazer um tikkun, ou uma correção, ou digamos assim, absorver algo que nós precisamos para a nossa alma e também para o nosso percurso aqui na nossa vida física, porque nós vivemos em duas dimensões ao mesmo tempo. Nós estamos conectados com os dois, querendo nós ou não, estando nós conscientes disso ou não. Então, com o corpo nós nos movemos aqui no mundo físico, mas o nosso corpo é considerado uma vestimenta para a alma. Então, o corpo só se movimenta ou vive aquilo que a alma também permite que ele viva. E nós estamos aqui por causa da nossa essência, nós temos uma missão a cumprir, nós temos um objetivo e nós usamos o nosso corpo exatamente para nos movermos e alcançarmos esses objetivos. E dentro dessas parashot, ou seja, dentro dessas janelas que se seguem, nós poderemos fazer um tikkun akali, ou seja, uma reparação da nossa vasilha, de alguns aspectos da nossa alma. Esse tikkun precisamente, ou seja, essa correção, ela está direcionada exatamente em relação ao sêmen. E quando eu falo de sêmen, eu estou falando de semente. A Torá, quando fala de sêmen ou semente, está conectando isso ao pacto de Abraão ou Brit Milá. Esse Brit Milá está exatamente se referindo à circuncisão do órgão. E quando a Torá fala de circuncisão, existe também uma outra circuncisão ainda mais elevada, que é a circuncisão do coração. Então, durante esse período de tempo, exatamente essa luz, essa energia que está disponível sobre a terra, é para fazer a reparação nesses dois tipos de circuncisão. A circuncisão do órgão masculino, que está conectado ali com o Brit Milá, ou seja, o pacto de Abraão, assim como a circuncisão do coração. E como eu sempre digo para vocês, a Torá é um livro codificado, não estamos falando aqui de órgão genital masculino e não estamos falando de um coração de carne. Nós estamos falando de coisas espirituais. A Torá fala de mundo espiritual, ela fala da sua essência e nós estamos na Kabbalah, estamos no quarto nível de interpretação. Precisamos ir além da literalidade. Então, essas energias que estarão disponíveis é exatamente para tratar as coisas no seu nível de sêmen, no seu nível da semente.
E quando ele fala da circuncisão de Abraão, ele está falando exatamente da dimensão de Esod, ou seja, a dimensão onde está a semente, cujo sêmen, ou seja, cujo transbordar dessa energia produz, cria nesse mundo físico que nós chamamos de mundo de Malhut ou mundo da ação. E a mesma coisa acontece quando ele fala da circuncisão do coração. Essa circuncisão não está falando, como eu disse, de um órgão físico, de um órgão que bombeia o seu sangue pelo corpo. Ele está falando do coração no sentido de Tiferet, ali onde está você, a sua alma, a sua essência, onde são geradas exatamente o transbordar daquilo que nós chamamos de palavras. E é por isso que durante esses dias a Torá está nos dando a oportunidade de corrigirmos essas duas sementes. Aquilo que nós geramos no nível de Esod e tudo o que criamos aqui no mundo físico através das nossas ações e através das nossas palavras. Essa luz que estará disponível nesses dias, nessas semanas, dentro dessas parashots, exatamente para fazer a correção do sêmen desperdiçado. E por favor, eu não estou falando exatamente do sêmen físico, do órgão masculino, mas eu estou falando daquilo que a Torá nos traz de segredo no seu nível Sod. Eu estou falando do nível da semente. Toda a semente que foi desperdiçada na sua vida, aquelas que foram geradas por atos aqui nesse mundo físico e que gerou, de certa forma, coisas que até hoje você traz na vida e que lhe causa transtorno, ou seja, você usou as sementes que você tinha de forma a desperdiçá-la. Ou seja, uma ação que você precisava fazer, o que tinha que fazer para que a sua vida fluísse, para que a sua vida fosse diferente, para que a sua vida fosse melhor, esta semente você desperdiçou, você usou de forma inapropriada. E quando se trata da circuncisão do coração, que é Tiferet, exatamente ali no seu eu central, está falando de tudo que você cria nesse mundo através daquilo que a Torá chama de abracadabra, ou seja, abracadabra, aquilo que você cria com as suas palavras. Então todo o sêmen, toda a semente que foi desperdiçada pela dimensão de Esod, ou seja, por tudo que você tem, toda a semente que você recebe dessa dimensão para criar no mundo físico, seja na sua vida familiar, seja na sua vida espiritual, seja na sua vida profissional, seja nos seus relacionamentos, não importa, em qualquer área da sua vida física, a semente vem exatamente de Esod, que é representada ali na Torá, na árvore da vida, justamente pelo órgão masculino. Então, quando a Torá está falando de pacto do órgão, ele não está falando simplesmente do pacto, ou seja, do cortar daquela pele do órgão masculino. Ela está falando de forma mais profunda. Ela está falando exatamente da semente que vem, do sêmen que vem dessa dimensão, para nós criarmos na dimensão física, aqui na dimensão de Malhut. E essa semente, quando desperdiçada, ela pode causar danos à sua vida. É bem provável que nesse momento você olhe ao seu redor, diante das circunstâncias que você vive, que com certeza deve haver sêmen desperdiçado, semente que você recebeu, algo em potencial que você deveria ter desenvolvido ou usado para coisas que realmente geraria frutos doces na sua vida e hoje, infelizmente, você desperdiçou utilizando isso de forma inapropriada. E o mesmo acontece com a circuncisão do coração, que transbordar disso é exatamente através das palavras. Nós criamos aqui através das palavras. Então, se hoje, na sua vida, você acredita que existam circunstâncias que você usou essa semente, esse sêmen, de forma inapropriada, você criou coisas no mundo físico, na sua vida, tanto físico como espiritual, porque as palavras, ela é fruto, ela é resultado. Porém, a semente em si, muitas vezes ela tem uma raiz de amargura, uma raiz de inveja, uma raiz de orgulho, uma raiz de ansiedade, uma raiz de medo. E essas palavras, elas transmitem exatamente aquilo que está na sua semente. É por isso que a Torá vai pedir para fazer a circuncisão do coração, retirar o excesso de carne. E o que é o excesso de carne? É aquilo que impede o fluir da luz do Criador na sua vida, para que seja transbordado com as palavras e, de acordo com a Torá, você possa usar o abracadabra
para criar coisas que realmente sirvam para ser o Tikkun geral aqui nessa terra e você consiga viver uma vida de êxito. Então, em resumo, durante essas parashots, ou seja, durante o momento, o período em que nós estivermos dentro dessa luz, dessa energia, que vão desde Shemot até Mishpatim, eu vou deixar aqui na tela exatamente quais são as partes da Torá que compõem essas porções, e se você quiser fazer a leitura, fique à vontade. Fazer uso de uma ferramenta que se chama Tikkun Akali, como eu falei, e ela faz o reparo da vasilha exatamente nesse sentido. Ela vai reparar o sêmen, a semente desses dois órgãos que porventura você usou inapropriadamente e criou para você situações que você talvez esteja vivendo e que seja fruto desse desperdício. E a ferramenta que nós vamos utilizar é exatamente uma das mais poderosas que existem, que é justamente o livro de Salmos, mais precisamente o conjunto de 10 salmos que foram compilados por um dos grandes sábios que habitaram essa terra. E você vai poder utilizar esses salmos em leitura contínua durante esse período de tempo. Existe sim, como toda ferramenta espiritual, algumas prescrições para que esse remédio, que é chamado inclusive de remédio geral, ele possa surtir efeito e alcançar o êxito que realmente precisamos. Os salmos que nós vamos usar nessa ferramenta durante esse período de tempo são os salmos 16, 32, 41, 42, 59, 77, 90, 115, 137 e 150. Nós já temos esses salmos gravados aqui no canal, porém eu quero que você entenda o seguinte: quando Salomão disse há tempo para todas as coisas debaixo dos céus, ele está falando exatamente dessas porções e de tudo o que acontece debaixo dos céus e que está descrito na Torá. Você pode fazer esses salmos do mesmo jeito que está aqui no canal em diversos dias diferentes. Porém, dentro dessa janela que eu acabei de citar para você, que vai estar dentro dessa leitura do livro de Shemot, nós temos a energia para fazer exatamente aquilo que precisamos, que é a reparação do desperdício do sêmen, do desperdício das sementes que nós recebemos para criar aqui no mundo físico. E durante esse período de tempo, você vai fazer menos esforço e vai obter maior êxito no seu resultado. A leitura desses salmos, eles devem ser feitos de preferência durante o dia, ou seja, enquanto houver luz. E a leitura ela tem que obedecer à ordem exata desses salmos. Então, a cada dia você vai poder ler esses salmos quantas vezes você quiser. Porém, assim como um remédio, ele precisa ter uma quantidade exata para ter efeitos. E nós precisamos ler esses 10 salmos 400 vezes. Isso quer dizer que cada um desses salmos precisam ser lidos 40 vezes durante esse período de tempo, dando um total de 400 salmos. Porém, não esqueça, por exemplo, hoje você vai ler 16, 32, 41, 42, 59, 77, 90, 115, 137 e 150. São 10 salmos. Foi uma vez. Se você ler mais uma vez, então cada salmo estará sendo lido 2 vezes. No total, até 18/2, você vai ter que ter lido essa sequência de 10 salmos 400 vezes, dando 40 vezes para cada salmo, desde que seja no período do dia e que ao final desse período de tempo que termina essa abertura cósmica para essa retificação, você tenha tido uma leitura, ou seja, tenha feito uma leitura total de 400 vezes. A leitura ela pode ser em hebraico, se você quiser fazer a leitura. Você pode fazer ela de forma transliterada, caso você tenha os textos em hebraico transliterado para facilitar a pronúncia. Caso você não tenha, não tem problema, você pode fazer a leitura na sua língua original, sem problema nenhum, na sua língua nativa, desde que seja em voz audível, porque não esqueça, nós estamos também circuncidando o coração. E a semente, o sêmen desperdiçado, foi também através das palavras. Então precisa ser em voz audível, as 400 vezes que você fizer a recitação desses salmos. Você pode usar esses salmos que já tem todos os vídeos dos 10 separados aqui no canal, você pode fazer, mas não me esqueça, você não pode só me ouvir, você precisa pronunciar em voz audível para você também.
Ou eu vou deixar para vocês disponibilizado um caderno, não só com os 10 salmos em português, mas ele também de forma transliterada e em hebraico, para que você possa fazer a leitura desses 400 salmos na sua totalidade até o final desse período, que é 18/2. Eu também, dentro desse caderno, eu vou estar disponibilizando para você um guia, para que você não se perca na contagem e no final você possa contabilizar os 400 salmos. Porém, eu tenho uma outra novidade para falar para vocês, e o que eu acredito que para aquelas pessoas que têm me pedido por e-mail, muitas vezes no comentário, ou pessoalmente algumas pessoas que eu encontro, que pedem muito para que eu possa fazer alguma coisa estruturada falando sobre esse 4º nível de interpretação da Torá, que é a Kabbalah, de uma forma mais simples, compreensível e que você possa utilizar no seu dia a dia. Até porque Kabbalah, espiritualidade é isso. Precisa ser prático, precisa ser usável e precisa fazer efeito na sua vida. Nós vamos abrir a área de membros. Porém, sempre eu tenho disponibilizado para vocês essas ferramentas e esses cadernos. As ferramentas não tem problema porque elas estão em forma de vídeo explicativo. Porém, quando chega na parte dos cadernos, eu não tenho como monitorar a impressão, por exemplo, desse material que é sagrado. Por quê? Porque contém letras e contém nomes sagrados. Então, o que eu fiz dentro dessa área de membros? Que é uma área em que você vai poder aportar um valor, e esse valor com certeza é simbólico, porque grande parte dele é destinado a impostos e até a própria plataforma do YouTube fica com uma grande porcentagem. Mas quando você estiver fazendo isso, você vai não só ter acesso a algumas coisas diferenciadas, ou seja, algo que muitas vezes eu não consigo colocar dentro do canal, vai estar nessa área de membros, e mais importante ainda, você vai estar fazendo Sedaká. E por que eu estou falando isso? Porque esse caderno ele vai estar disponibilizado no 1º nível, que eu chamo ali de calendário da alma, porque a maioria das ferramentas que nós disponibilizamos aqui no canal é exatamente dessas aberturas cósmicas que nós vivemos durante todo o ano do calendário da alma. Então esse caderno com os salmos e as demais explicações que eu falei vai estar disponível nesse 1º nível. Porém, se nesse momento você não consegue se unir a nós nesse 1º nível, não tem problema. Eu não quero que você fique sem esse caderno. Você pode me solicitar por e-mail e eu vou mandar para você de forma gratuita, como eu sempre fiz. Porém, eu estou fazendo isso exatamente para que esse material ele não fique simplesmente nas descrições do vídeo e eu não tenha controle ou zelo por esse material que eu estou disponibilizando. É uma forma de monitorar e, de certa forma, mostrarmos para o mundo espiritual de que aquilo que nós estamos fazendo com os devidos cuidados. Então, no próximo vídeo que vocês vão receber, eu vou estar exatamente mostrando, apresentando para vocês essa área de membros que estará aberta, explicando passo a passo como vai proceder. Porém, isso é só uma janela que se abre para aquelas pessoas que têm me pedido para estudar esse assunto de forma mais aprofundada e estruturada. Aqui no canal, o que muda é que mais e mais responsabilidades vão chegando, as portas estão se abrindo nesse sentido, quando eu digo, é de responsabilidade espiritual. Em outras oportunidades, eu vou explicar para vocês mais ou menos como se funciona esse mundo espiritual. Quanto mais vocês pedem, mais as janelas dos céus se abrem e mais é depositado sobre a sua vida, porque a sua alma ela é completamente feita de desejos. Então, quanto mais ela deseja, mais os céus se abrem em seu favor. Eu estou falando de coisas referente àquilo que a sua alma precisa para cumprir o propósito pelo qual ela está aqui, nessa dimensão. Aqui no canal é exatamente isso. As postagens serão mais frequentes. E não só isso, né? Porque como eu vou estar mais dedicada exatamente para estar alimentando essa área de membros, eu também preciso fazer esse material aqui para o canal. Não vai mudar em nada, absolutamente, pelo contrário. Como eu falei para vocês, eu vou compartilhar ainda com vocês mais ferramentas, inclusive uma que está quase gravada, que é para você fazer uma limpeza na sua casa de forma, digamos assim, que tenha o mesmo efeito de uma mezuzá, que é exatamente aquela proteção que nós usamos, que os judeus usam na porta da sua casa. Porém, como muitos não têm acesso a uma mezuzá caché, nós iremos fazer isso de uma outra forma que vai ter o mesmo efeito.
Eu super agradeço por você ter me ouvido até aqui. Se você realmente está disposto a fazer essa correção, esse Tikkun Akali, ou seja, a correção desse sêmen desperdiçado, você pode começar a fazer esses salmos exatamente como foi descrito durante o vídeo. E o próximo vídeo será exatamente a apresentação da área de membros. E se você quiser se unir a nós nesse primeiro nível, se assim for a sua vontade, você vai ter acesso a esse caderno que vai te ajudar nesse processo de retificação. Outra coisa que eu queria deixar aqui para vocês é que neste vídeo, que é do Tikkun Akali, ou seja, dessa reparação do sêmen desperdiçado, nós estaremos sorteando para todas as pessoas que fazem os comentários um livro de Tehillim, ou seja, o livro dos Salmos, ele em hebraico, transliterado e em português. É um livro maravilhoso que você vai poder utilizar em vários momentos, particularmente é um que eu gosto muito e que eu tenho sempre à mão e eu vou poder compartilhar isso com você. Claro, eu vou sortear com as pessoas que fizerem os comentários nesse vídeo e também vou fazer um outro sorteio desse mesmo livro dentro da área de membresia, então você vai ter a oportunidade de participar dos dois.